Quando nós temos um amigo, e até nos dá um orgulho de ter aquela amizade, e nós falamos com todo o coração, é uma amizade sem interesse. Mas parece que com Deus tudo envolve interesse. Parece que nossa relação com Deus nunca é uma relação gratuita de amor, uma relação semelhante a que Jesus, nosso Mestre e Senhor, tem com o seu Pai. Nós sabemos que Jesus sofreu no Getsemane, nos fala São Lucas, que ele suou sangue, a gravidade da morte se aproximava, Jesus sentia isso em seu próprio corpo, a angústia de estar sozinho, a angústia de que seus amigos que ali estavam com ele, não tinham a mesma preocupação que ele. É chocante ver que nosso Senhor jorra sangue e os apóstolos estão dormindo, uma indiferença em relação à dor do nosso Senhor. E quem dera também se todos nós fôssemos assim, tivéssemos essa relação gratuita com Deus. Estamos na igreja, separamos essa hora santa porque amamos a Deus, mas em nosso coração, talvez dominado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa falta de confiança, e neste tempo tão ruim, é um coração cheio de pedido, cheio de interesse. E quando Deus não faz a nossa vontade, quando Deus não realiza aquilo que eu quero, ou quando as coisas não são conforme aquilo que eu desejo, parece que a nossa fé fica abalada. Que coisa pouca a nossa fé ser abalada por um desejo nosso que Deus não atende. Quando eu vejo os primeiros cristãos, eles que muitas vezes eram escravos, pobres, a única alegria era ter Jesus Cristo, e eles sabiam que se eles se convertessem, significaria o fim de sua vida. Poderiam morrer no Coliseu, poderiam ser apedrejados, mas mesmo assim eles aceitaram Jesus Cristo gratuitamente, porque aquele Jesus era fonte de amor e de alegria. A experiência cristã, a nossa meta de vida cristã é amar a Deus, e tudo o resto depende dele. Deus parece ser indiferente àquela morte. Quando nós lemos o processo, nós vemos que Deus não é o culpado. Jesus assume para si a injustiça de tantos. Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, na profecia de Isaías, quem dera se fosse apenas uma profecia daquele tempo que já aconteceu, mas quantos inocentes ainda perdem a sua vida, quantas pessoas sofrem por causa dos homens. E o mais belo não é a indiferença de Deus. A gente quer que Deus venha com a mão dele, vem aqui, tira você, não precisa sofrer não. Mas Deus, a partir da liberdade dos seres humanos, e essa é a fonte do mal. A fonte do mal é a nossa liberdade. Eu que faço mal, não é Deus. Deus do mal fez um grande bem. Pela morte de seu Filho Jesus Cristo, pelo seu sangue, todos nós fomos purificados. Deixamos o passado para trás. Aquela culpa que carregamos morreu na cruz. Jesus, com o seu santíssimo sangue, nos santifica e nos lava. E essa é a nossa alegria. Apesar de todos nós sermos Judas, apesar de todos nós estarmos na ceia com o Senhor e na nossa cabeça está tramando a traição, Jesus nos ama profundamente e essa é a nossa alegria. Que essa paixão, a gente possa ter essa certeza de que mesmo que a gente passe por sofrimentos, não porque Deus queira, Deus sim permite, mas o sofrimento sempre vem do ser humano, que a gente possa ter essa certeza de que Deus nos acolhe de braços abertos. E se passamos por alguns sofrimentos nessa vida, certamente na outra será muito maior e melhor. E essa é a nossa esperança. Tudo nessa terra paz. E Jesus, diante dessa condenação dos diversos grupos, ele nunca condenou. Ele podia falar dos sumos sacerdotes, eu sei os seus pecados. Podia falar de Pilatos, eu sei os seus pecados. Podia falar para os apóstolos, mas Jesus se cala. E o mistério da sabedoria da vida é calar-se. Talvez a nossa casa também
seja esse ambiente de acusação. Esse tempo que é um tempo tão difícil, um tempo de pandemia, em que a gente tem que ficar 24 horas com as pessoas que nós amamos, que não temos mais aquele tempo de intimidade, um tempo nosso que é tão necessário, não dá nem para caminhar. E ali a gente esquece dessa mensagem de Jesus na paixão, de silenciar. Toda vez que uma pessoa abre um argumento, a gente quer rebater. Toda vez que uma pessoa quer discutir alguma coisa, a gente quer sempre responder à altura. Que a gente possa fazer esse exercício durante este tempo, de nos calar e sempre perdoar. Que a gente possa ser como um bueiro. O bueiro, ele tem uma função interessante. O bueiro, ele pega tudo aquilo que não presta, para um bem maior, para que aquilo não fique ali, né? Então acho que a gente pode fazer isso durante esse período, ser um bueiro, ouvir as coisas, deixar que se passe por nós e apenas dar o perdão. Que então, amados irmãos e irmãs, essa sexta-feira santa, o Senhor nos dê essa paz, mesmo diante da morte, da condenação, que Ele possa nos dar esse amor gratuito com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.